Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um call de abertura da Interinvest Educacional do pregão do dia 11/2/2011. Vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa. Conforme a gente mandou já no call de fechamento de ontem, um pregão extremamente difícil, extremamente complicado, o pregão de ontem, em função de a gente não ter rompido nem a máxima e nem a mínima do dia anterior, certo? Então isso já nos dá uma zona de consolidação aí para trabalhar, tá? Então já nunca é muito legal quando acontece, tá? A gente até aguardava ou um dia de queda ou um dia de enrolação, certo? E o que complicou um pouco mais o dia é que o mercado começou muito forte. Então vocês vendo aqui no 15 minutos, vocês podem observar que ele abriu subindo forte, praticamente nem corrigiu, se a gente pode chamar isso aqui de correção, mas praticamente nem corrigiu, subiu direto, aí 1,4% até as 2h da tarde, e depois disso só cedeu, depois disso caiu quase 1%. Tá? Então, um candle extremamente difícil, um dia muito complicado, muito complexo, para quem opera day trade. Tá? Candles assim, normalmente são candles onde a gente acaba tendo muito prejuízo, acaba tomando muito stop. Então foi um dia em que eu particularmente operei muito pouco, tá? Em função justamente dessa situação. Tá? Não era um dia propício para a gente ganhar dinheiro no mercado, não era o dia ideal para se fazer day trade. Tá? Como a gente sempre fala para vocês, tem dias que são ideais para day trade e tem dias que não são. Tá? Ontem não era o caso. Tá? Então, terça-feira foi muito bom, quarta-feira foi muito bom também, mas observem a diferença, a tendência clara o dia inteiro, né? Aqui ontem todo enrolado o dia inteiro, bem complicada a questão do day trade num dia desse, tá? Então, pessoal, o que a gente pode esperar para o nosso Ibovespa? Vamos lá para o diário. O mercado aqui continua fraco, tá, gente? Continua muito fraco. Então, vocês observem que ao menor sinal de alta, ele já corrige. Ou seja, ele não tem força para sustentar essa alta. Tá? Então, como vocês podem ver, ele até tenta subir. Okay? Agora, olha a diferença aqui, por exemplo, de um candle de realização, como o volume é muito mais alto. Tá? Até no intraday você consegue perceber isso. Tá? Ou seja, ele vem subindo, 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 sempre com um volumezinho pequeno. Na hora em que realiza, o volume vai lá para cima. Tá? Então, até no intraday é possível de se perceber isso aí. Tá todo mundo morrendo de medo de comprar, e quando o mercado subir um pouquinho que seja, já sai todo mundo vendendo e realizando lucro, ou reduzindo prejuízo, porque o mercado está em tendência de baixa. Tá? E quando a tendência é de baixa, não adianta a gente tentar montar grandes operações compradas, porque a tendência é que a gente não consiga obter grandes resultados. Tá? Então, para hoje, vocês estão vendo aqui o nosso índice futuro, operando dentro dos limites do candle anterior, tá? do candle de ontem, então sem tendência, tá? Neste começo sem tendência. Vou mostrar para vocês também o futuro. Perdão, gente, falhou o áudio aqui. Eu vou mostrar para vocês também o futuro do Dow Jones. Então vocês vão ver que lá fora também está assim, também está sem tendência, também está sem direção definida, certo? Aqui, ó, tá? Vou deixar ele carregar aqui. Então podem ver que a gente está numa zona de consolidação, sem direção definida, operando agora aqui, ó, tá? Carregou. Em 12.150 pontos, certo? 12.149, 12.150, 0,04 de queda, perdão. Isso aqui é o que nós temos no índice futuro americano, tá, gente?
apesar de consolidado, de dentro dos limites do candle de ontem, de estar operando praticamente zerado, observem que a gente está trabalhando com fundos descendentes, mesmo dentro da zona de consolidação. Tá? Então isso também já deixa um viés baixista, vamos chamar assim. Tá? Então para esse começo de pregão não temos tendência. Tá? Não temos direção. Então vamos ter que tomar muito cuidado, tá? Para operar nesse começo até a gente ter alguma definição do que vai acontecer. Tá? Em termos de agenda, hoje a gente conta com apenas 2 indicadores para serem divulgados. Às 11h30 a gente tem a balança comercial de dezembro, onde o esperado é um déficit de 40 bilhões de dólares. E mais à tarde, às 12h55, a gente vai conhecer a primeira prévia de fevereiro da confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan, com espaço em 75, com esperado em 75. Tá? Aqui no Brasil a agenda é fraquinha, não tem nenhum dado relevante para ser divulgado. Tá? Então a agenda hoje é fraca, tem, como eu disse, só 2 indicadores, às 11h30 e às 12h55, ok? Bom, pessoal, o Paulo e o Edson estão dizendo que está cortando o áudio, tá? Gente, os meus dados de transmissão aqui estão absolutamente normais, tá? Então, talvez seja a internet de vocês, porque ontem já aconteceu, mas não é com todos, é só com alguns, tá, pessoal? Então peço desculpas aí, mas provavelmente o problema é na internet de vocês. Como eu disse, os meus dados de transmissão que eu tenho em tempo real, tudo normal, e para a maior parte das pessoas também está tudo normal, tá? Então tenta reiniciar o modem de vocês, que eu acho que pode ajudar um pouco aí, tá? Então vamos lá para as indicações do dia, pessoal. Mais uma vez, complicado falar em compra com o mercado desse jeito, certo? Como ontem ele fechou positivo, subiu um pouquinho, a gente já tem medo que o pessoal resolva sair realizando, tá? Então isso já nos assusta um pouco. Mas de qualquer forma, a gente está, como sempre faz, a gente vai selecionar para vocês aqueles ativos que a gente entende que podem ter uma movimentação maior ao longo do dia, tá? Então, mais ou menos essa a ideia, tá? São ativos que estão em tendência forte no diário e mesmo que a gente recomende para compra e eles caiam, a gente pode efetuar uma venda nesses ativos, porque são ativos que estão movimentando mais forte, tá? Então vamos lá. BTOW3, vocês estão vendo aqui. Faz tempo que a gente está de olho na BTOW. O dia dela ainda vai chegar, certo? Ela não consegue subir, não consegue se recuperar. Mas observem que aqui, alguns dias já, ela está tentando subir, daí ela cai, não fecha na mínima mais. No outro dia já faz um belo contra-ataque. Então, aqui está se formando uma zona de suporte na BTOW, tá? Então, seria interessante o rompimento deste valor aqui, ó, 26,55. Se ela romper esse 26,55, deixa eu mostrar para vocês o porquê desse valor. Vocês estão vendo aqui um gráfico de 60 minutos, tá? Se ela romper esses 26,55, ela estaria montando um pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Então esse seria o sinal que a gente iria buscar para comprar a BTOW, tá? Então, como eu disse no diário, ela está montando essa zona de suporte, e se ela romper aqui, 26,55 pode ficar bem legal para uma compra, com alvo lá em 28,12, tá? BTOW já falei, então é a LAME 4. Perdão. LAME 4 é um ativo que pode movimentar mais forte. Ela está demonstrando bastante força nessa região aqui dos R$13, tá? Como eu disse, a mesma situação da BTOW. Ela chegou a dar um sinal de venda no diário do pregão de quarta-feira e ontem já se recuperou, tá? Então não deixou um contra-ataque igual da BTOW,
mas está demonstrando força, está demonstrando que essa é uma região que está atraindo bastante compradores, tá? Então fica de olho nessa região, eu acho que pode ser legal, pode valer a pena uma entrada aqui na Lame 4, caso ela rompa aqui os 1306, tá? 1306, a máxima do dia anterior, e se ela romper os 1306, ela tem tudo para ir buscar lá os 13,39, tá? Então acho que pode ser bem legal, acho que pode valer a pena uma entrada aí na Lame 4, com alvo aqui também nas médias do diário, certo? E principalmente depois que ela romper esse 1306. Um ativo que também estava no nosso call de fechamento no dia de ontem, que a gente chamou a atenção, foi a Cielo, tá? A Cielo 3. Observem que a gente estava de olho para vender, inclusive, a Cielo, uma vez que ela tinha fechado na mínima do dia, no pregão de quarta-feira, e a gente estava de olho caso ela perdesse aqui os R$11. E não perdeu, e chegou a operar com mais de 5% de alta. Tá? Então a Cielo demonstrando muita força nessa região dos R$11. Eu acho que vale a pena ficar de olho nesse ativo, caso o mercado resolva desenvolver um pouco para cima. Ela tem a máxima do dia de ontem aqui em 11,64, e caso rompa os 11,64, ela tem tudo para ir buscar lá os 12,16, certo? Que seria a montagem do pivô de alta aqui no gráfico diário, tá? Claro que nós temos uma zona forte de resistência aqui em R$12, 12,06, que é as médias do diário. Mas se ela voltar a subir, ela tem tudo para falhar esse fundo e vir buscar o rompimento dessa linha média, tá? Aí, se romper, o alvo dela passaria a ser R$13,06, tá? Completando assim o movimento, ok? O outro ativo seria Redcar, tá? Também na esteira da Cielo, aí, colada na Cielo, é o mesmo setor. Tá? O setor estava fraco nos últimos tempos aí. E ela também não fez mínima aqui no gráfico diário, tá? Deixou um belíssimo invertido, voltou a ceder, porém não fez mínima ainda, tá? Então se ela romper a máxima aqui do candle anterior, os 18,92, eu acho que ela pode desenvolver, tem alvo aí até os 19,70 inicialmente, que são as médias do diário, e depois disso também aqui na linha média, tá? Também aqui buscando os 20,09. Se romper 20,09, ela passa a ter alvo para buscar 21, 27. Tá? Claro que isso na hipótese do mercado desenvolver para cima, tá? Porque atualmente não é uma hipótese muito viável, mas enfim, de qualquer forma, a gente sabe que ele sempre pode reverter e pode começar a subir, então a gente sempre tem que ter opções para compra e opções para venda, tá? Independente do que o mercado esteja fazendo. MMX M3 também está tentando marcar um fundo aqui no gráfico diário, tá? O papel caiu muito de janeiro para cá, foram aí 24% perdão, em 19 dias. E agora a gente tem um sinal de compra se ela romper os 9,32. Tá? Rompendo 9,32, a MMX tem alvo lá nos R$10, que é a média do gráfico diário. Okay? Então eu acho que pode ser bem interessante a MMX rompendo esses 9,32. Tá? Além da MMX, temos a SAMB 11. Vocês estão vendo aqui na minha tela. Tá? A SAMB dos bancos foi o que não corrigiu ainda. Tá? Os outros todos corrigiram. A SAMB não corrigiu ainda. Então ela está toda enrolada aqui, também tentando marcar um fundo. Observem que ela deu um sinal de venda na quarta-feira. Ontem já se recuperou e montou o pivô aqui no 60 minutos. Tá? Então vou colocar para vocês visualizarem aqui. Gráfico de 60 minutos agora. Tá? Então vejam aqui, gente, que ela montou um pivô de alta. Certo? Aqui, perdão.
Aqui, ó, tá? Ela montou um pivô de alta aqui nos 60 minutos, certo? Então ela teria como alvo inicial agora aqui os 19,93, tá? Que por coincidência está na região aqui das médias do diário, tá? Seria um topinho anterior que ela tem aqui, ok? Lá nos 60 minutos. Então acho que vale a pena ficar de olho aqui na SAMB, no Banco Santander, que ela pode desenvolver um pouco, mas para isso ela precisaria romper os R$19,18, tá? Se rompesse, ela tem alvo para buscar lá inicialmente 19,60, 19,65, e rompendo isso ela teria então o alvo para buscar lá os 19,93, os R$20, tá? Bom, então esses eram os ativos que a gente está de olho para compra. Vamos aos ativos da venda. Alguns deles já estavam no call de ontem. BRFS3, Brasil Foods, continuamos de olho no Brasil Foods, tá? Ontem ela continuou cedendo, não deu nenhuma bela operação, mas continuou cedendo, certo? Então ela perdeu essa zona de consolidação, esse fundo que ela tentou marcar, rompeu para baixo, montou pivô de baixa nos 60 minutos, e ontem ela chegou a dar um sinal de venda, dando sinal que pode cair ainda mais, tá? Ela teria alvo, pessoal, aqui nessa zona de consolidação em 23,57, tá? Então vale a pena ficar de olho na Brasil Foods. Caso ela perca aqui os 26,50 é o ponto que passa a nos interessar. Então perdendo 26,50, ela tem alvo para buscar no intraday, talvez lá os R$26, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem uma outra zona de suporte aqui pelos 25,30, ok? Então vale a pena acompanhar a BRFS3. Caso perca os 26,50, vale a pena a gente tentar fazer uma venda, tá? Além da BRFS3, nós temos a Fibria, FIBR3, tá? Um ativo que a gente vem comentando há vários dias, certo? Ela montou um belo pivô de baixo aqui no diário e não para mais de ceder, tá? Desde que ela entrou nos nossos calls, que foi a partir daqui, ela já caiu aí quase 7%, tá? A gente não tem feito bons day trades nela em função do volume que tem sido muito baixo, tá? Mas a movimentação está acontecendo. Ontem o volume foi até um pouco mais expressivo, tá? Então pode estar entrando um movimento forte na Fibra aí, porque ela fechou na mínima do dia com um volume alto. Então vamos ficar de olho nessa Fibra para o dia de hoje. Caso ela perca aqui os 23,90, ela pode desenvolver mais forte, tá? Observe que agora ela montou um pivô aqui no diário e ela daí teria alvo, gente, para buscar. Deixa eu tentar colocar no semanal que fica melhor. Teria alvo para buscar inicialmente aqui R$22,98, R$23, tá? Então, para day trade já é um belo alvo e depois disso ela tem espaço para buscar lá R$18,90, tá? Mas vamos falar em R$23 para o dia, eu acho bem legal, bem viável a gente falar nesse alvo caso ela continue cedendo, tá? Então, reiterando que a Fibria pode estar entrando um movimento pesado nela, um movimento forte, porque ela perdeu um fundo importante no diário, como eu já mostrei para vocês anteriormente, este aqui, tá? Então pode estar entrando um volume mais forte nela de venda em função disso aqui, ó, tá? Ela teve o maior volume do mês e um dos maiores do ano no dia de ontem, fechando na mínima, tá? Então isso aqui me chama atenção. Tá? Muito tempo com volume pequeno, de repente um candle forte para baixo com um volume alto, tá? Então pode estar entrando um movimento forte na Fibria e vale a pena a gente acompanhar, tá? JBSS3, como sempre, muito feia, tá? O papel também tem alvos agora só lá embaixo, tá? Então tem algumas pequenas
alguns pequenos suportes pelo caminho, mas é pouca coisa, tá? Não é nada muito forte não. Teria aqui algo em torno dos 5,88 que foi perdido. E agora o grande suporte dela mesmo, aqui no suporte semanal, é aqui, gente, lá nos R$4, tá? Então o papel tá muito feio, muito cuidado com a JBS. O ativo aí de 2009 para cá, ela já caiu 47%, tá? Quase 50% de desvalorização. O ativo tem tendência de baixa no gráfico semanal. E observem que ela fecha na mínima. Aqui no gráfico semanal vocês podem ver, maior aqui, que é a terceira semana consecutiva que ela está fechando na mínima. Tá? Então, em três semanas, ela simplesmente caiu aí 16%, tá, gente? Muito feia a JBS. E como eu disse, sempre vale a pena, porque nada tá tão feio que não possa ficar ainda mais feio, né? Nada tá tão barato que não possa ficar ainda mais barato, tá? Então ficar de olho na JBS, perdendo os 5,80, a gente pode fazer uma bela venda nela aí também, tá? Além disso, nossas amigas construtoras, que têm nos dado excelentes trades aí, praticamente todos os pregões, certo? Tem movimentado muito bem, tá? É o caso da Rossi, tentou subir, tentou desenvolver ontem, não conseguiu, voltou quase tudo, fechou estável, mas mais próximo da mínima que da máxima, mostrando fraqueza. Então eu acho que vale a pena ficar de olho na Rossi, aqui na perda dos R$12, tá? Eu acho que R$12 é um suporte bem importante para ela, certo? E se for perdido, gente, né, ela abre espaço para buscar alvos ainda maiores, lá por volta de R$11, R$10,60, algo nesse sentido, tá? Então vale a pena acompanhar também. A Cyrela, mesma questão da Rossi, tá? A Cyrela fechou até mais feia que a Rossi. Aliás, muito feia a Cyrela, tá? Tem fechado feia consistentemente aí. Perdendo 17,34, ela vai buscar R$17. E depois disso ela tem um fundão aqui no diário, lá em 16,58, tá? Que seria a mínima do ano passado. Então observa como a gente está próximo já. Seriam aí apenas mais 4% para a gente chegar nesse fundo de 2010, tá? Então fica de olho na Cyrela caso perca aí os 17,34. A Gafisa, mesma situação, também vale a pena ficar de olho nela. Caso perca aqui os 9,62, tá? 9,62 é o fundo anterior lá do começo da semana, de segunda-feira. Eu acho que vale a pena ficar de olho, porque se ela perder, também tem espaço para buscar o fundo lá de 2010, que é 9,31, tá certo? Então vale a pena acompanhar a Gafisa. Temos também a PDGR3, que essa não me agrada muito para venda, tá? Apesar de estar fraca, apesar de ter feito mínimas nos 2 dias anteriores, mas observem que é um padrão que eu não gosto muito. Todos os dias de alta, ela fechou bem próxima da máxima, tá? Agora, os dias de queda, ela não fechou na mínima do dia, tá? Então, esse mês ela não fechou nenhuma vez na mínima do dia, diferente da Gafisa e da Cyrela que vocês viram no gráfico lá, tá? Que fecharam na mínima. Ela não fecha na mínima, ela cai um pouquinho já volta, ela cai um pouco já volta, cai e volta, mais uma vez aqui, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez, tá? Então, uma sequência de invertidos e intercalada com candles fechando perto da máxima do dia, nos mostra um padrão que ela está próxima de uma reversão, tá? Então eu já não gosto muito de operar vendido na PDG, porque para mim ela já está numa zona de suporte que pode ser perdida no dia, sem problema algum. Ela tem uma mínima aqui em 8,71. Agora a grande possibilidade dela perder isso aqui e voltar e deixar mais um invertido, tá? Perdão. Então não me agrada muito a PDG. A última do dia é a MRV, que a gente fez um Bell Day Trade nela ontem, tá? Então a PDG ela não pode perder aqui os 2,84, tá? Melhor, pode perder, deve perder, né, gente? A gente quer operar vendido, então ela deve perder.
ela deve perder os 12,84. A partir dos 12,84, a gente se interessa para vender ela, tá? Ela tem alvo aqui em 12,32, que é um fundinho anterior aqui no diário, certo? Depois disso, ela pode buscar 11,34 e finalmente 9,56, tá? Então, também muito feia a construtora MRV. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nela, uma vez que ela fechou na mínima do dia, tá? Ontem. Não me agradou muito o volume dela, mas ela fechou na mínima do dia. Então, como as construtoras têm movimentado muito forte ultimamente, vale a pena, como sempre, a gente acompanhar, tá? Essas eram as recomendações da equipe Interinvest Educacional e Online Traders. Vamos agora analisar os ativos que vocês solicitaram lá no chat, tá? O Bobilito pede a Vale 5, tá? Vamos lá, vamos ver a Vale 5. Vocês estão vendo aqui, gráfico diário da Vale, tá? Ela tem um ponto importante aqui por volta desse 47,50, tá? Observem que ela bateu várias vezes aqui nessa região e voltou a subir, tá? Então acho que é uma região importante aí no 47,50 da Vale. Papel muito forte no ano e no ano passado também. E agora corrigiu, já está tentando marcar uma espécie de um fundo aqui, tá? Por enquanto, eu ainda não gosto de falar em compra da Vale, porque ela é um ativo que subiu muito forte e que está se segurando muito bem no mercado baixista, certo? Isso demonstra muita força, mas também significa que tem muita gente comprado na Vale lá nos 41, nos 40, nos 42, e que a qualquer momento pode ser realizando esse lucro, tá? Porque o mercado é baixista. Então não me agrada muito esse tipo de condição, tá? A gente primeiro vai ter que esperar ela dar um sinal de compra, passar para cima das médias, corrigir, aí a gente vai começar a pensar numa compra nela, tá? Por enquanto, vender não dá, porque o ativo não está caindo. Cai no intraday, mas é pouquinho. Observem que ela não está nem perto da tendência das construtoras, por exemplo, certo? Então, não me agrada muito a condição da Vale 5. Nem para compra, nem para venda. Tanto que a gente quase não tem operado, nem Vale nem Petro ultimamente, porque não tem dado praticamente nenhum trade legal, tá? Bom, então, além da Vale, que mais o pessoal pede lá? Se poderia verificar a VEG 3, vamos lá. Perdão. Tá aqui a VEG 3. Uma bela alta da VEG no dia de ontem, subindo aí quase 5%, tá? O volume dela tem aumentado consideravelmente ultimamente, tá, gente? Observa que ela teve uma alta fortíssima aqui de 35%, 38% ano passado, com volume bem consistente, tá? Me parece que ela contratou a Credit Suisse para ser formadora de mercado, para dar volume no papel. Eu acho que isso é interessante para o ativo, para a gente ficar de olho sim, tá? Bom, ela se enrolou um pouco aqui por cima, começou a trabalhar com topos e fundos descendentes, tá? Observa como é importante aqui a formação de um pivô de baixa. A partir da hora em que ela formou o pivô, ela já começou a ceder, tá? Então, um exemplo bem interessante de um pivô de baixa. E agora ela se recuperou, tá? Só que depois de um candle desse de 5% num ativo que está caindo forte, tá? Um ativo que já está caindo no ano 16%, estava caindo 16%, a gente pode esperar um pouco de enrolação para ela, tá? Por que um pouco de enrolação? Justamente porque ela vem caindo muito forte e deixou um candle muito alto. Então vai ter bastante gente aproveitando para sair daqui e vai ter bastante gente já achando que ficou caro e que está na hora de vender de novo, tá? Então eu ainda não venderia porque demonstrou muita força no dia de ontem e também não compraria porque já pode estar muito esticada, tá? Então se observar nos gráficos de tempo maior, 60 minutos por exemplo, aqui, tá? Ela subiu muito forte e precisa corrigir, tá? Porque ela está bem esticada agora. Então ela está aí aproximadamente, tá? 3% das médias dos 60 minutos. Então não me agrada muito nem para compra e nem para venda, tá? Um outro ativo que o pessoal pede lá seria a Pomo 4, se ela dá uma venda.
A Pombo 4 montou um belo pivô de baixa, fez mínima do ano, e ela pode dar uma venda sim, se ela perder aqui os 566, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho nela. Alvos para Pombo 4, difícil de definir, porque ela fez um movimento bem consistente aqui, tá? Então, complicado encontrar um alvo para ela no gráfico, não teria como eu dizer para vocês, tá? Mas eu acho que não consigo visualizar nada muito claro. Mas eu acho que vale a pena uma venda sim, o ativo está fraco, já cedeu no ano aí também 22%, tá? E vale a pena então acompanhar. Daniel pede a Petro 4. Está aqui a Petro 4, totalmente consolidada, certo? Olha que coisa horrorosa a Petro, desde o ano passado. Não consegue desenvolver nem máximas nem mínimas. Porém, ela rompeu aqui aquele valor que eu dizia para vocês que era importante, que era os 26, 25. Ela montou um pivô de baixa, mas dentro da zona de consolidação, tá? Então, não gosto muito desse ativo, porque ela está há muito tempo sem movimentar, muito tempo consolidada. Tem movimentação dentro do intraday, mas não são movimentos consistentes, tá? Vale a pena ficar de olho na Petro com uma venda? Vale, com certeza vale, caso ela perca aqui os 26,11, tá? Ela se segurou bem nessa última queda que teve no nosso mercado nas últimas semanas. Ela está bem próxima ainda lá dos topos que ela tinha deixado. Então, se ela perder aqui, pode entrar um volume um pouco mais forte de venda nela, tá? Fica de olho, então, caso perder os 26,11. A última do dia, a OGX P3. Um gráfico muito bonito da OGX, tá? Observem que ela corrigiu exatamente na média do diário. Ela chegou a romper a média para cima, voltou e fechou exatamente em cima da média, tá? A média é 17,87, ela fechou em 17,86. Tá? Então, muito, muito bonito esse gráfico da OGX. Dá para pensar em compra nela? Não. Ela já está em zona de resistência. Dá para pensar em venda? Se ela fizer mínima em relação ao dia anterior, a gente pode pensar nisso, tá? Ah, mas está muito longe do 1705. Então vamos para um gráfico de 60 minutos e procura um pivô de baixa aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Se ela corrigir aqui no 17,45, voltar a subir e depois montar um pivô de baixa, vale a pena você tentar fazer uma venda pelos 60 minutos com risco menor, mas buscando daí uma operação para diário, caso ela resolva ceder, tá? Ah, e compra no OGX, só se ela romper o 18,01, tá? Recomendo cautela na compra do OGX. Pode subir forte? É evidente que sim, porque não é um papel que está seguindo um padrão gráfico. Ela está operando sob notícia. Então, isso não tem como a gente prever graficamente. Ela pode estourar 5% para cima, como pode cair 6%, 10% para baixo. Não tem como a gente fazer esse tipo de previsão. Então, eu recomendo muita cautela nesse ativo, porque ela está com notícia e subiu aí 10%, 11% em 2 dias, tá? Então, não sei até que ponto ela vai ter força, porque é um ativo fraco, que lá de outubro do ano passado para cá já caiu aí 32%, tá? Então, não sei até que ponto ela vai ter força para continuar subindo, mesmo com as notícias. Antes de encerrar, uma última olhadinha no nosso índice futuro. Tá? Estamos tentando desenvolver para cima, tá? Estamos tentando ir lá buscar a máxima do dia anterior, que está aqui em 65.220, a mínima é 63.850, por enquanto consolidado, operando dentro desses limites, tá? Mas já fizemos máxima do dia aí, vocês estão vendo, tá? Estamos tentando desenvolver uma tendência de alta, ok? O índice futuro americano, neste momento, operando aí com 0,09 de alta, 12.166 pontos, consolidado também dentro dos limites do dia anterior. Tá? Então, a princípio, não temos tendência para o dia nesse início. Vamos ter que aguardar, definir um pouco mais para a gente saber o que a gente vai fazer. Agradeço a todos a participação. Desejo um excelente final de semana, um ótimo descanso e convido a todos, como sempre, para participarem do nosso curso ao vivo. Basta acessar nosso site, seguir o tutorial lá de instalação
E estão todos convidados também para participar do nosso call de abertura do pregão na segunda-feira, pontualmente às 10h20. Um grande abraço e até a próxima.